tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um podcast da revista A2Z. Agora vamos conversar com dois editores, dois diagramadores da revista, né? Para a gente conhecer um pouco mais os bastidores, né? Só falando para vocês que a revista A2Z é uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, que é um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Então, como eu falei, temos dois editores da revista, temos aqui o André e o Felipe. Apresentando eles, o André ele é doutor em Gestão da Informação pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, possui graduação em Design pela Unesp e mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação, também pela UFPR. E atualmente faz estágio pós-doutoral aqui na UFPR, onde atua com projetos de pesquisa, também na área de Design e Desenvolvimento. E temos aqui o Felipe. O Felipe, que é o cara da GI, né? O Felipe ele tem graduação em Gestão da Informação, mestrado em Gestão da Informação e atualmente ele é doutorando aqui do Programa de Gestão da Informação. Sejam muito bem-vindos. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: quem é vocês além do Lattes, né? Quem é o professor André? Quem é o Felipe além do Lattes? Bom, muito obrigado, Arthur, pelo convite, a revista A2Z também. Bom, a gente tem tantos papéis fora do Lattes, né? A gente é filho, a gente é pai, a gente é companheiro, a gente é noivo, enfim. Mas hoje eu acho que eu sou muito pai do Vicente, né? Eu estou muito presente, meu filho está com 2 anos, então é uma fase muito intensa, assim, a gente tem que estar presente, a gente aprende a cada dia como lidar com esse ser humaninho que vai aprendendo com a gente também, mais ensina do que aprende, com certeza. E eu, ultimamente, assim, em relação a hobbies, eu tenho corrido bastante. Eu falava que não ia correr na minha vida, nunca. Comecei com 5 km, estou para 10. Agora é um atleta. Agora já estou super. Eu estou bem chateado porque as inscrições da Maratona de Curitiba se encerraram e eu não fiz a tempo, então eu estou bem triste com isso. Mas se quiser falar com corrida depois também a gente pode falar bastante sobre isso, que eu estou gostando bastante. Muito obrigado, André. E você, Felipe? Quem é você além do Lattes? Eu já tenho algo em comum com o André, que eu também adoro corrida, né? Eu comecei aqui na Atlética do Sociais Aplicadas, né? Foi a influência de uma colega de graduação ainda na época. Daí eu comecei e mudou completamente minha vida. Então, hoje em dia, sou também quase um semi-atleta ali, né? E outros hobbies assim que eu tenho, eu gosto muito de shows, né? Adoro ir em shows. Adoro também jogos, né? Tem essa parte ainda da infância que a gente tenta não destruir, né, por completo, porque a gente tem a parte profissional nossa que é mais pesada, mas a gente tenta sempre manter algo vivo ainda da nossa infância, né? Cinema, eu adoro, música, então tem várias coisas. Desenho, assim, eu amo desenhar, né, também. É isso. Então temos aqui multiprofissionais, né? Temos até que marcar um outro episódio para falar só de corrida aqui com eles. E uma dúvida, vocês são diagramadores da revista, não é isso? E o que é um diagramador? Poderiam me explicar? Bom, o nome ali na revista é editor de layout, né? Então a gente tem vários papéis como editor, desde o editor-chefe, que faz a coordenação de toda a revista, tem o editor de layout, editor de texto. O nosso papel ali é pegar e dar a forma final ao artigo, né? Então, desde que os autores fazem a submissão, até passar para o processo de avaliação, desde a avaliação pelo editor, para saber se ela está dentro do escopo da revista, se ela está aderente à linha editorial da revista, passando pela revisão por pares, né? Que é um processo feito às cegas. E aí, até depois, sendo aprovado, ele passa pelo processo de edição de texto, que aí eles veem as normas de português, as normas de se todas as referências estão presentes, e aí chega para a gente para dar a composição final, literalmente. Assim. Então, a gente vai dar o formato final do artigo, que geralmente é um arquivo PDF. Então, as fontes, a diagramação, as imagens, a tabela, tudo é definido na nossa etapa, né? Então, a gente, claro, tem um padrão, a gente já tem um modelo que ele é seguido há algum tempo já pela A2Z, e é um processo bastante rígido e ele é bem automatizado até certo ponto, né? A gente tem um papel importante, assim, que ele não é um processo automatizado mecanicamente, né? Não é feito por algoritmo, mas a gente consegue, depende bastante do trabalho do editor de layout, essa composição final.
A gente tem algumas escolhas, como demonstrar essas informações, fica ao nosso critério ali. Eu estava pensando assim, né, quando também estava vendo essa pergunta, que a questão de que a gente vamos dizer assim, a engrenagem final de todo o processo, né? Porque o artigo ele passa por essas etapas que o André falou, mas ele só vai ganhar vida depois que ele passar pela diagramação, né? Então é importante que o artigo ele consiga ter êxito nessas etapas, por exemplo, a questão das referências, a questão da estrutura do texto, as tabelas, que é um grande desafio que a gente tem, né, na maioria das vezes, a imagem em si do que é apresentado ali dentro do artigo, ela tem que estar tudo bem definido, tudo bem estruturado, para que a gente consiga fazer esse último processo, e daí sim você vê aquele documento que ele vai ter as referências e tudo muito bem apresentado, né? Então, se engana quem acha que é só mandar o artigo e vai aparecer lá na revista, né? Tem todo um trabalho por trás. E aproveitando você, Felipe, como é que iniciou tua atuação na revista A2Z? Olha, a minha atuação ela começa no mestrado em 2020, né? O André que fez esse processo de me receber, né? Então ele explicou como é que funcionava, né? Era algo bem assim que eu não sabia, como você falou, né? A gente se engana se pensa que o nosso documento que é enviado ele vai depois ser publicado. Não é assim que acontece, né? Então o André ele me mostrou como era todo o processo, né? Eu, por ser já formado em engenharia, eu tinha um conhecimento assim básico, já um pouco de programação. Então, assim, os códigos que ele me apresentou não foi um desafio, né, para mim. E a partir dali a gente começou a fazer esse trabalho juntos, né? E você, André, como começou tua atuação na revista? Ela começou no ano de 2018, como eu estava no primeiro ano de doutorado, e eu era bolsista de doutorado. Então, dentre as atividades que a gente tem como bolsista, me foi designado colaborar com a revista, que é a revista do nosso programa. Ela estava passando por uma troca de gestão à época, então toda a equipe foi reformulada, né? Então, eu, como já tinha sou formado em design, tinha ali uma intimidade com tecnologia, naturalmente fui eu que assumi essa parte. Porque a diagramação da A2Z ela é feita por uma linguagem chamada LaTeX, que é uma linguagem de marcação, que a partir daquela linguagem, que é quase como se fosse uma programação, mas não é uma programação porque ela não tem laço, ela não tem if, ela basicamente funciona com marcação mesmo. Assim. A partir do momento que você coloca um código, a hora que você compila esse código, ele vai gerar um resultado no arquivo final. Né? Então, eu também tive que aprender sobre isso, eu nunca nem tinha ouvido falar, mas assim, estava todo documentado, foi um trabalho que eu iniciei, então já faz ali uns 6 anos, e hoje eu tô um pouco afastado da diagramação rotineiramente, estou funcionando mais como quase um consultor, assim, que quando acontece algumas situações um pouco mais difíceis, assim, eu acabo ajudando o pessoal, assim, mas ainda estou como editor de layout, mas estou um pouco afastado, mas não estou fora. Assim. Muito bom entender, né, que todo esse trabalho que tem por trás, né, acredito que muitas pessoas não imaginam que tem todo esse trabalho, né, e provavelmente existem desafios. E quais desafios tem você ser um editor de layout, né, diagramar todo aquele artigo que tu recebe para até ser o produto final lá na revista, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande ali na equipe de edição de layout, porque em princípio, todas as pessoas têm que ser muito criteriosas e detalhistas. Né? Então, assim, como é que é feito? Né? Nessa questão de marcação, que eu comentei agora há pouco, cada vez que você faz uma citação para uma determinada obra, para um determinado documento, você coloca esse código no meio do texto e ele automaticamente vai para a lista de referências no final. Então, você, em princípio, se você fez corretamente as citações, ela vai aparecer no final. Né? Então, nós temos que ter muito critério para fazer isso. Né? Nós dependemos também que os autores se preocupem bastante com essa formatação das referências, porque para a gente, nós precisamos... Hoje, a A2Z ainda não recebe no formato LaTeX, a gente recebe no formato Word, um arquivo de editor normal. Algumas revistas até pedem, exigem nesse formato, não é o nosso caso ainda, mas o que isso significa que para a gente tem que pegar cada uma das referências e fazer manualmente. Né? Então, quanto mais os autores forem cuidadosos com isso, facilita o nosso trabalho também. E a gente garante que a qualidade final dos artigos. Né? E você, Felipe, tem outros desafios que vêm à tua mente?
Tem alguns, assim, até na questão da formatação, né? Quando a revista tem já lá aquela formatação que ela solicita para o autor, né? Então, às vezes, assim, o autor ele coloca um quadro com uma formatação diferente. Isso gera já uma dificuldade para a gente, porque a gente tem que apagar a formatação e daí depois tentar montar esse quadro da maneira que o autor imaginava que seria, né? Então aí já tem um desafio, né? Às vezes uma imagem também em baixa qualidade, daí a gente também tem que pegar. Às vezes não vem a imagem para a gente. Normalmente a revista ela já manda, ela solicita que você envie em separado as imagens. Não vem as imagens, daí a gente tem que pegar do próprio arquivo. Então isso pode ocorrer que a imagem está muito pequena no arquivo, quando a gente coloca no código, ela sai também com aquela qualidade ruim e você não consegue identificar o que está escrito ali, né? E as referências, né? Para a gente, o mais fácil é quando o autor ele cita outros artigos, porque daí a gente vai fazer a procura pelo Google Acadêmico e daí a referência está pronta. Então, assim, o processo de você diagramar ele acaba sendo mais rápido quando acontece isso. Quando é uma citação, por exemplo, de um site, daí a gente tem que fazer manual, porque o site não vai estar lá e o Google Acadêmico ele não vai saber que você citou aquela página em específico, né? Então tem esses percalços, esses desafios ainda que a gente sente lá na revista. Então é um trabalho bem técnico, não é isso? E, Felipe, existem habilidades técnicas que são necessárias para vocês executarem esse trabalho na revista? Olha, como o André falou, assim, a gente vem da parte de... Eu venho da parte de GI, o André foi professor de GI também, né? A gente tem um pouco da programação, mas nada assim... a parte de diagramação, ela não te impede, assim, mesmo que você não conheça a programação, ela não te impede de você não ser um editor de layout ali, até porque a gente tem algumas estratégias que a gente bolou antes, que facilita todo o processo, né? Então, a gente recebe pessoas, por exemplo, de outras formações, que a gente apresenta toda aquela dinâmica que é feita ali na diagramação e ela consegue mesmo assim se adaptar ali, né? Então, assim, não tem uma formação específica, uma habilidade específica que a gente seja necessário para você ser um diagramador, né? E você, professor? Aquela questão de ser principalmente aquilo que eu comentei, né? De ser uma pessoa criteriosa e detalhista, isso é o mais importante. Teve até um caso que na época que eu peguei a revista, no começo a gente tinha, por conta dessa transição, a gente tinha alguns arquivos em atraso, e aí meus colegas de doutorado falaram assim, não, a gente está vendo você está com muita tarefa, deixa a gente te ajudar. Então a gente pegou um laboratório do PPGGI e 4 pessoas da minha turma, cada uma pegou um artigo para diagramar, e o que eu demoraria 5 vezes mais, a gente resolveu ali em um pouco tempo, né? Então, e eram pessoas de áreas bem diversas, e todo mundo conseguiu. Então, assim, em princípio, é um processo técnico, mas não é difícil. Ele é muito mais trabalhoso do que difícil mesmo, assim, de complexo, sabe? Então, e sempre que alguém quer participar desse processo, a gente aceita. Eu faço algumas reuniões, faço alguns treinamentos e falo qualquer dificuldade, você pode entrar em contato. O que eu percebo às vezes com o pessoal que está começando é assim: eu falo, olha, não trava muito, não fica muito tempo parado numa tarefa. Você pede ajuda o quanto antes, né? Porque às vezes, essa linguagem de programação, de marcação, que é o LaTeX, ela tem algumas particularidades muito específicas dela, assim. Então, às vezes você perde muito tempo para colocar uma imagem, assim, quem não conhece, né? Quem não conhece. E você fica tentando resolver, você não consegue entender os erros que aparecem para você, porque tem o que está acontecendo de erro. E assim, o que eu recomendo é isso: peça ajuda o quanto antes, e aí você já consegue evoluir no seu processo. E logo mais acaba se tornando um processo automático. Então, muito bom a gente saber como é que funciona, né? Tudo que está por trás de um artigo, né? No caso em específico da revista A2Z. Mas aí eu gostaria de saber de vocês, pode ser também iniciando pelo professor André, do seguinte: qual a importância da publicação desses artigos, né, na revista A2Z para novos pesquisadores? Bom, participar ou submeter o seu trabalho é uma das coisas mais importantes de um pesquisador, porque ele quer divulgar o trabalho que ele está fazendo, né? E revistas sérias, você coloca o seu trabalho à prova e sob avaliação de outras pessoas, de outros profissionais que são da área, né? Então, quando o editor ele seleciona e convida outros avaliadores, é que ele sabe que aqueles pesquisadores são da mesma área e vão poder contribuir. Então, você, além de, no caso de sucesso, você divulgar o seu trabalho, antes disso,
você já está expondo o seu trabalho aos seus pares, né, de pesquisa. Então, você pode ter contribuições de pessoas que estão fora da sua pesquisa, porque às vezes você está tão imerso naquele seu tema, você está tão imerso naquele seu método, que você acaba não vendo as falhas e os pontos negativos. Quando você compartilha isso, seja para avaliação ou seja depois com a publicação, você só tem a ganhar, né? Então, assim, o que a A2Z ela prima por um processo bastante rigoroso de avaliação, e outras revistas também. Então, quando você publica ou você submete o seu trabalho a uma revista desse tipo, você só tem benefícios em relação à sua pesquisa. E você, Felipe? Eu concordo com o André, né? Normalmente a gente fica com esse receio de ser avaliado por outra pessoa, né? E daí a gente acaba se escondendo com a nossa pesquisa, né? Mas é importante passar por esse processo porque ele só é benéfico, né? Porque você vai expor a sua pesquisa, você vai ser avaliado e você só tem a melhorar, né? E é importante também, antes de você fazer esse processo de você mandar a tua pesquisa para a revista, é também dar uma olhada nos que já foram publicados para você ver se a tua pesquisa vai se encaixar naquela área, né? Porque às vezes você só porque está escrito ciência da informação, algo do tipo, você já tenta encaixar ali. E às vezes não é bem o que a tua pesquisa está querendo dizer, né? Então, é importante fazer esses dois processos, né? Divulgar a sua pesquisa, mas também conhecer também o trabalho da A2Z, para daí você tomar essa decisão se vai ou não publicar ali. E Felipe, voltando a falar um pouquinho do trabalho de vocês, como é um trabalho bem técnico, vocês têm que trabalhar também com prazos, né? Uhum. E como é que vocês lidam com os prazos? Olha, eu normalmente, assim, Arthur, eu tento priorizar sempre esse trabalho da A2Z, né? Claro que uma vida de doutorando e na época também de mestrado é mais corrido ainda porque são 2 anos e você tem muita demanda em um período de tempo muito pequeno, né? Mas no doutorado eu sempre tento priorizar quando vem a demanda da A2Z, né? Os artigos. E daí eu sempre começo pelas referências, né, que é o processo mais difícil, né? Então eu sempre faço essa jogada, né? Eu normalmente quando tem alguma coisa relacionada ao doutorado que é mais que tem também um período assim que eu tenho que terminar rápido, né? Daí eu até converso com a Paula especificamente para falar, olha, Paula, eu estou com um tempo assim que talvez eu não entregue no prazo. E daí esse artigo acaba indo para outro diagramador para a gente também não ficar atrasando o processo, né? Então acontece isso às vezes, né? Que você tem uma atividade que ela pode meio que atrapalhar esse processo de você entregar logo o artigo para o pessoal fazer a aprovação, né? E depois a publicação. Então é muito importante a questão da sinceridade, né? Saber ali qual é o teu limite, né? Como está a tua agenda para que possa ocorrer bem todo o fluxo da revista, né? E você, André, como é que você lida com os prazos? Eu acho que eu estou na mesma linha que o Felipe, assim, de vez em quando eu converso com a professora Paula, que é a editora-chefe, né, ela que é responsável por designar quem vai pegar cada artigo, mas geralmente eu faço em alguns momentos, assim, que, como eu falei, que a gente comentou, né, ele é um trabalho detalhista, mas não é um trabalho que exige muito intelectualmente. Você tem que estar atento, mas não é. Então, assim, eu prefiro fazer à noite, num horário que de repente eu já estou cansado de escrever, de pesquisar, e é um horário que você quase relaxa fazendo a diagramação, procurando as referências ali. Mas a gente tem que ter a consciência de que esse processo todo, desde a submissão, a avaliação, todos os passos para a publicação de um artigo são demorados, né? E depende de pessoas. Se todo mundo atrasar, depois são processos que são atrasos que vão se acumulando e que fazem o tempo médio de publicação ser muito longo, né? Então, acontece, a gente tem que se colocar, às vezes, tanto eu como o Felipe somos pesquisadores e a gente faz submissão para outras revistas, a gente tem que se colocar no lugar daqueles autores que estão ansiosos para verem seus artigos publicados, né? Então, às vezes eu me pego a isso assim, para tentar, eu vou diagramar isso para facilitar, para agilizar o processo, né? Pode sim, Felipe, por favor. E isso que o André falou, eu também penso muito, né? A gente sabe que o processo de você fazer a publicação numa revista científica, ele é demorado. Então, assim, quando a gente recebe o artigo, a gente tenta ir o mais rápido possível, porque a gente fica imaginando assim, nossa, a pessoa que escreveu isso aqui deve estar querendo que publique para ontem, né? E às vezes, assim, que nem tem alguns que tem que ter o aceite, né, para fazer qualificação, para fazer defesa, etc. Então a gente pensa muito nisso, né? Por isso que eu falei eu dou prioridade
né, nas minhas atividades, tem algumas atividades minhas que são secundárias, então eu sempre priorizo a diagramação, até porque a gente pensa no autor que enviou, né, o artigo para a gente. Muito bom saber dessa empatia, né, que vocês têm, né? Se colocar no lugar do outro pesquisador, né, que às vezes está com aquela pressa, com aquela ansiedade, né, de ter seu artigo publicado, né? E já teve algum artigo ou então alguma edição em especial que marcou vocês? Então, é impossível acabar lendo todos, né? Assim, a gente pega, as metodologias sempre me chamam a atenção, assim, porque isso é um dos benefícios que a gente tem também como, isso aí pensando na gente, né? Como editor de layout e como pesquisador. Então, a gente tem contato com muitos formatos diferentes, estilos de escrita diferentes, metodologias diferentes, mas é sempre assim, para marcar, eu lembro, assim, sempre são os que tem muita tabela, aquelas tabelas que de repente são tabelas na horizontal, então a gente tem que quebrar muito a cabeça para fazer isso, assim, que realmente a LaTeX é muito útil, mas na hora que chega para fazer tabela, ainda mais quando você faz aquelas mesclagens de célula, é um negócio, ou células com fundo colorido, então assim, dá um nó na cabeça da gente. Essa parte é um pouco, vou falar estressante, né? Enfim, mas é uma parte um pouco mais difícil. Desafiadora, né? Desafiadora, exatamente. Assim. Mas é isso. Todo artigo que a gente pega para diagramar, a gente aprende um pouco, assim, porque a gente está tendo contato com outros pesquisadores, com o trabalho de outros pesquisadores, e a gente acaba absorvendo um pouquinho. E você, Felipe, teve algum que marcou você, algum artigo, alguma edição? Teve um recente, né, que eu até estava comentando com vocês, né, que a autora ela colocou várias referências, né, e tipo assim, em média a gente tem mais ou menos artigos com 2 ou 3 páginas de referência. Esse tinha umas 6, 7 páginas de referência, né. Então, assim, o prazo que a gente tem mais ou menos, que a gente leva para fazer a diagramação é no máximo uns 5 dias, né. Então, esse prazo ele foi aumentado muito por conta disso, né? E porque ela fazia um parágrafo e citava 3, 4 autores no mesmo parágrafo. Então, assim, a quantidade de vezes que você tinha que repetir essa ação dentro desse processo de diagramação era muito grande, né? E eu me lembro também dos primeiros artigos que eu fiz na revista, né? Que até um deles, não sei se o André se lembra, né? Mas ele tinha fórmulas estatísticas. Então, assim, a gente nunca tinha lidado com isso, daí o André teve que fazer uma pesquisa para trazer algum tipo de solução para isso, né? Porque não é muito comum a gente receber, né? Então, quando aparece algo assim muito diferente, acaba chamando nossa atenção, né? E os que têm tabelas de diferentes tipos, né? Cores, esses assim sempre marcam a gente. Então, bem puxado, né? Bem desafiador, né? Mas não se sintam pelos autores, não se sintam desestimulados. Podem colocar a tabela lá, que a gente dá um jeito. A gente se sente desafiado, né, Felipe? Não dá também querer só artigos que sejam só texto. Não, a gente quer tabela, assim. Tem também um detalhe, assim, que tudo que vem de novo para a gente, né, tudo que é diferentão, a gente acaba deixando dentro de um documento, né, já guardado, assim, agora eu não sabia como é que fazia antes, né, mas agora eu sei, então vai ficar ali essa resposta para se caso no futuro venha outro artigo da mesma forma, a gente já tem uma resposta para ele. Então, só vai aumentando ali o leque de vocês, né, de como pode lidar com diferentes artigos. E chegou a hora, gente, de a gente saber dicas, sugestões. Se você pensa em mandar um artigo para a revista, agora o Felipe e o André vai dar sugestões e dicas de como é que a gente pode mandar um artigo que vai facilitar também com o trabalho de vocês e também que possa ter um ótimo êxito, né, dentro da revista. Bom, a primeira dica é sempre, não só para a E2Z, mas para qualquer revista que você vai submeter, é você olhar a linha editorial daquela publicação para saber se sua pesquisa se adequa ao tema que a revista publica, né? Então, isso é a principal coisa, que é um dos principais motivos de rejeição do seu artigo, que ela nem vai nem para os avaliadores. O próprio editor já fala, não, isso tá fora. O segundo, que, para não dizer todas, a grande maioria das revistas fornecem um modelo, né? um modelo de um template, né? Então, na E2Z você consegue, baixando pelo próprio site da revista, e você tem que tentar seguir o máximo possível aquele template, né? Então, isso já facilita bastante todo o processo editorial, né? Na sequência, claro, você também tem que ser muito cuidadoso, né? Você está fazendo um trabalho que é ciência, né? Então você não quer que aquele trabalho vá com erros de português, com referências faltando, né? E quanto mais detalhista e mais rigoroso você for, maior a chance de você também ser
Isso também se aplica ao método, sim. Quanto mais claro você for ao método da sua pesquisa, deixar claro para outros leitores e para outros pesquisadores como você fez a sua pesquisa, maior a chance de você ser aprovado também. Falando do nosso trabalho, aquilo que o Felipe comentou há um tempo atrás é sobre a questão das imagens de serem enviadas de forma suplementar, ou seja, arquivos suplementares. Você pode enviar essa imagem além do arquivo do texto, você tem as imagens separadas que você pode enviá-las numa resolução muito maior, porque o Word passa por um processo de compactação daquele arquivo, até para o arquivo final do Word ficar pequeno. Porém, quando a gente vai fazer a diagramação final e a gente quer colocar aquele gráfico maior, a gente não consegue por conta desse processo de compactação. Na E2Z também agora tem um formulário de ciência aberta que você fala o papel de cada autor, se você concorda com a disponibilização dos dados. Tem uma série de critérios que você pode preencher ali, que dependendo daquilo também pode ajudar na sua avaliação, que você deixa claro, porque às vezes tem artigos que são, sei lá, 5 autores, o que cada um fez, né? Por que esse artigo está com 5 pessoas ali? Né? Existem, claro, pesquisas que precisam de 5 ou mais pessoas, mas a gente tem que deixar claro o que cada um fez. Então, basicamente ler a linha editorial, as diretrizes para os autores, segui-las, né? Ler e segui-las já aumenta bastante sua chance de ter seu manuscrito aceito pela revista. E você, Felipe, quais dicas você pode dar para um futuro um pesquisador que quer mandar sua pesquisa lá para a revista? Bom, a primeira, eu acho assim, mais importante, uma das mais importantes é você dar uma olhada, né, nas edições anteriores, até para você ver como é que é o formato da publicação, né? Até para você se familiarizar, né, com aquele modelo e daí seguir esses passos que o André falou, né? Para o nosso papel como diagramador, é mais aquela questão assim da formatação do quadro, né? Por isso que é muito importante o autor do artigo ele dar uma olhada nas versões anteriores, até para ver qual que é o formato desses, como é que foi feito, né, anteriormente ali a questão dos quadros, das imagens, né, para facilitar o nosso processo, porque senão a gente começa a fazer a diagramação, a gente tem que pedir para o autor mandar uma imagem ou mandar a tabela em separado, né, porque a gente não está entendendo alguma coisa que foi colocada ali. E no caso assim das referências também, tomar cuidado com o link, né? Porque às vezes a pessoa ela coloca o link, mas daí quando a gente vai colocar dentro da diagramação, lá dentro do nosso arquivo, o link já não está mais funcionando. Então, basicamente, o autor perdeu uma referência ali, né? E daí isso faz com que a gente tenha que pesquisar e às vezes a gente não sabe de onde que ele tirou, né? Então, esse processo acaba sendo um pouco mais demorado, né? Mas, assim, seguindo os passos que o André comentou, e tendo esses cuidados mínimos assim com referências e formatação do arquivo, a pessoa já garante 90% do sucesso assim e consequentemente a publicação, né? Então prestaram atenção, né? Deram dicas, sugestões. Então já deixa salvo esse episódio aí para consultar depois, para mandar o teu artigo e para que possa ser um sucesso na revista. E agora falando do trabalho de vocês, o trabalho que vocês executam na revista tem um impacto muito grande na vida de vocês como cientista? O que é que vocês acham disso? Como é que vocês podem opinar sobre isso? Bom, para mim, assim, foi uma virada de chave, né? Porque como eu estou tendo constantemente o processo de me deparar com vários artigos, então, assim, como o André falou, a gente não tem tempo para ler o conteúdo por completo, né? Mas a estrutura de um artigo científico, assim, a gente já basicamente sabe como é que funciona. Então, assim, para mim, por exemplo, referência hoje em dia, que era um problema, já se tornou uma coisa Já está tirando de letra, já né? estou tirando de letra, assim. Às vezes eu bato o olho e falo assim, eu já sei aonde que vai o autor principal, onde é que vai quem é o site principal da publicação, né? Então, assim, isso facilitou muito a minha vida como pesquisador, né? E principalmente a forma de você apresentar as suas ideias, né? Porque ali a gente tem uma estrutura que tem que ser seguida. Então, assim, para quem está começando, ainda é muito no escuro, né? A gente não sabe, eu vim da graduação, então, para entender como é que era a pegada do mestrado, por exemplo, é totalmente diferente, né? A linha de exigência é mais em cima. Então, para mim, assim, foi uma evolução muito grande estar ali dentro da E2Z e participar de todo o processo. E também conhecer como é que é o processo de submissão, né? Porque
que nem a gente falou, quando a gente só submete, a gente fica naquela expectativa, mas quando a gente está dentro da revista, a gente vê por outros olhos como é que funciona todo esse processo. Né? E você, professor? Bom, eu concordo com o Felipe, assim, a gente tem muito a aprender, então eu recomendo quem tiver a oportunidade de fazer parte. Eu sei que a maioria das revistas não tem muita verba, o trabalho que está envolvido ali são de voluntários, seja de avaliadores, dos editores, enfim. Mas eu, particularmente, eu aprendi bastante. Como eu falei no começo, eu não sabia o que era esse LaTeX, no final eu fiz até um outro projeto para uma revista nova, que eu tive que realizar um template do zero, foi um trabalho também bastante enriquecedor, que aquele eu peguei do zero. Né? A A2Z, como eu falei no começo, eu tive que aprender, mas eu quero resumir aqui, que além de pesquisadora, ela também me trouxe conhecimentos técnicos para eu aplicar na vida profissional. Então eu recomendo bastante quem puder fazer parte, e essa questão de entender, né, pelos bastidores, como é que é o processo de submissão de uma publicação para uma revista científica também é um dos principais benefícios para a gente que faz parte da equipe. Muito bom saber disso, né? Estamos chegando no finalzinho do nosso episódio e gostaria de aproveitar o seguinte, gostariam de fazer as considerações finais, deixar uma mensagem para futuros pesquisadores, né? Deixar aquela dica, eu sei que vocês já deram dicas e sugestões, mas de uma forma mais resumida. Como é que vocês poderiam deixar essa dica para futuros pesquisadores mandarem seus artigos para a revista? Bom, é o que o Felipe comentou, assim, a gente às vezes tem um receio da crítica, né? A gente tem um receio da negativa, né, em relação ao nosso trabalho. Você está se dedicando sua vida para aquela pesquisa, seja no mestrado, seja no doutorado, e de repente você vai e submete o seu trabalho para outras pessoas e você recebe uma negativa, aquilo te gera uma série de dúvidas, de insegurança, mas o quanto antes você fizer isso, né, claro, desde que sua pesquisa já esteja num trabalho, num estágio passível de publicação, faça, né, porque você vai ter o feedback o quanto antes, então você consegue corrigir a rota da sua pesquisa. Se você não tem condição ainda de mandar para uma revista, mande para um evento, mande um resumo expandido, e a dica é essa, assim, traga visibilidade para o seu trabalho, que você só tem a ganhar. Eu também vou na mesma linha do André, né? A mensagem que a gente deixa aqui é incentivando as pessoas a tentarem fazer essa publicação, né? Independente do resultado, é importante passar por esse processo, né? Eu também tive esse medo durante o mestrado, doutorado. Eu fiquei com um artigo assim por uns 2 anos, eu tive que refazer a coleta de dados, justamente por causa de medo, assim, né? E a primeira vez que eu fui avaliado, que foi num grupo de pesquisas ainda, nossa, nem foi numa revista, eu já fiquei com aquele trauma, né? Mas, assim, para mim foi muito positivo, porque depois eu peguei tudo que tinham falado para mim e a minha pesquisa não tinha morrido porque eu tinha recebido aquelas críticas, né? Na verdade, ela ganhou uma nova vida, então eu acabei reescrevendo ela, cheguei no resultado que para mim era muito mais satisfatório do que o primeiro, fazia muito mais sentido, e agora eu fiz o processo de submissão para uma revista, né? E vou receber novas críticas, né, caso não seja aprovado. Mas esse processo ele é muito importante para a gente, que é pesquisador, amadurecer e entender aonde que a gente estava errando, porque assim, nada que a gente faz é perdido, né? Só basta que a gente adeque aquilo que a revista quer, né? Esses feedback, essas críticas, né, ela vai oxigenar, né, a pesquisa, né? Oxigena tanto a pesquisa, né, como você como pesquisador, e facilita para que você possa ter outras opiniões, outros olhares, né? E assim você tem uma pesquisa que vai ter bons anos e um bom impacto, né, na sociedade, né? E aqui a gente tem um costume aqui no podcast, sempre que está finalizando, que os nossos convidados façam uma indicação cultural. Eu gostaria que vocês também fizessem a indicação. Posso começar com você, Felipe? Bom, se fosse para fazer indicação, eu ia ficar a tarde inteira aqui, porque eu tenho muita coisa assim que eu adoraria indicar, né? Mas assim, recentemente eu li, assim, se for para falar sobre um livro de fantasia, eu li a série Trono de Vidro, né? Que eu estava assim, toda vez que eu ia na livraria, eu ficava olhando para aquele livro e comecei a ler. Acho que são seis livros assim a série, né? Bem legal, bem interessante o conteúdo do livro. E aqueles livros mais técnicos assim de desenvolvimento pessoal, estou lendo um que é O Poder do Hábito. Esse é muito famoso, muito bom, assim. Ele ajuda a gente que é doutorando e mestrando, que vive tem essa vida acadêmica, né?
tem que desenvolver hábitos, né? Não tem jeito até para você ter uma organização no teu dia a dia, né? Então esse livro é essencial assim para quem quer ter sucesso na vida acadêmica. Eu já li esse livro, recomendo também, muito bom. E você, André? Bom, vou seguir a linha do Felipe, vou falar de um livro um pouco mais acadêmico da minha área de design, daí, que é o design do dia a dia, que você fala como que é a nossa relação com os produtos de design, como que a gente não repara nas coisas, e está muito relacionado com a experiência do usuário, então qual a relação que a gente tem com os objetos, eu acho que é bem interessante. E agora uma coisa um pouco mais como hobby, eu estou lendo um livro que é uma história em quadrinho, na verdade, chamada Maus, que ela conta a história do Holocausto sobre alguém que foi para o campo de concentração. É bem legal. É Maus, no sentido de mouse mesmo, mas é também relacionado a rato do alemão, então é M-A-U-S. É bem interessante, é um livro premiado e eu estou tendo a oportunidade de ler agora. Bem interessante, gente. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui entrevistando vocês, pelo aceite de vocês, né, estar participando em mais um episódio aqui com a gente. E estamos finalizando aqui mais um episódio do podcast da revista A2Z, que é uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Na descrição estão os contatos dos entrevistados e os links para você encontrar a revista A2Z, que é um periódico interdisciplinar e de acesso aberto, do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. Visite o nosso site, que é revistas.ufpr.br/A2Z, como vai estar aqui na descrição também. Para quem tem dúvida, A2Z é A-T-O-Z. E nas mídias sociais e nos maiores agregadores de podcast do planeta é Revista A2Z. Eu sou o Arthur Freire e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!